Recentemente, eu fui ao cinema assistir ao filme Devoradores de Estrelas. Eu tinha visto algumas indicações aqui no YouTube e estava todo mundo falando muito bem desse filme. Mas eu confesso que quando eu saí do cinema, eu ainda não sabia se eu tinha gostado ou não daquilo que eu tinha visto. E mesmo assim, esse filme não saía da minha cabeça. Eu fiquei alguns dias refletindo o motivo disso estar acontecendo. Até que, de repente, eu entendi que o que mais me chamou a atenção nele foi o quanto o protagonista me fazia lembrar de mim mesmo. Eu sei o que vocês estão pensando. Caraca, ele é a cara do Ryan Gosling. Mas por mais incrível que pareça, não é do físico que eu tô falando. Bom, eu vou explicar melhor e a minha conclusão pode surpreender vocês. 1, 2, 3... Gravando! Olá pessoas! Eu sou o Marcos Serra, você está no canal Serrokage e hoje vamos analisar algumas atitudes de um personagem incrível do filme Devoradores de Estrelas. Já vou avisando que vai ter spoilers de toda a história. Então, se você ainda não assistiu ao filme, corre lá, assiste, depois volta aqui e vem me acompanhar nesse vídeo. Antes de começar a destrinchar o desenvolvimento do personagem Ryland Grace, vou dar um breve resumo do que se trata o filme. A Terra descobre que o Sol está perdendo brilho devido a um organismo unicelular alienígena chamado astrofago. Esse organismo consome a energia solar e se reproduz rapidamente, o que causará uma nova era glacial e extinção da humanidade em poucas décadas. Cientistas descobrem que uma estrela próxima, Tau 7, parece imune aos astrofagos. A humanidade constrói uma nave interestelar, e o nome da nave nas terras tupiniquinhas é Ave Maria, movida pelo próprio combustível de astrofagos, para viajar até lá e descobrir o porquê disso está acontecendo. Todo mundo sabe que não vai ter um final feliz para os viajantes. Não há combustível para a volta. 3 astronautas são enviados em coma induzido, mas apenas um sobrevive à viagem, o nosso protagonista Ryland Grace. Grace acorda com amnésia total e em uma nave no espaço. Ele não lembra seu nome, sua missão, por que seus 2 companheiros não estão vivos. Aos poucos, por meio de flashbacks, ele recupera a memória. Ele era um professor de ciências que foi recrutado à força pela líder do projeto. Ele percebe que é o único sobrevivente e que o destino da Terra depende dele. Ao chegar em Tau 7, Grace descobre que não está sozinho. Ele encontra uma nave alienígena de outro sistema. Lá, ele conhece um alienígena que parece uma aranha de 5 pernas feito de pedra, que vive em uma atmosfera de amônia, super quente e enxerga por ecolocalização. Ryland dá a ele o nome de Rock. A espécie de Rock também está morrendo por causa dos astrofagos. Grace e Rock se tornam amigos improváveis. Eles aprendem a se comunicar e descobrem que em Tau 7 existe um predador natural que come os astrofagos, os Taumoebas. Isso mesmo, ameba de Tau 7, Taumoeba. Por isso, essa estrela não está sendo devorada. Eles conseguem coletar esses predadores, mas enfrentam um problema. Os Taumoebas são tão eficientes que podem atravessar as paredes dos tanques de contenção da nave, causando acidentes catastróficos. Eles precisam criar uma variante dos Taumoebas que sobrevivem em seus respectivos sistemas. Após resolverem o problema, Rock decide ceder um pouco do seu combustível para que Ryland consiga voltar para casa. Eles se despedem, Grace começa a viajar de volta para a Terra e Rock volta para o seu planeta, Erid. No entanto, Grace percebe que os Taumoebas de Rock morreram por causa de uma falha no sistema de armazenamento. Se ele não ajudar, a espécie de Rock será extinta. Grace toma uma decisão heróica. Ele desvia sua nave
enviando sondas automáticas para a Terra com a cura e toda a informação necessária, e usa o resto do combustível para resgatar Rock e vai morar no planeta Erid. Algum tempo depois, vivendo em uma redoma em Erid, já que a atmosfera de lá o mataria, Grace atua como professor para crianças alienígenas. Ele conseguiu salvar a Terra, mas não conseguiu retornar para ela. Mesmo assim, ele segue firme em sua vocação de professor. Pois é, eu conheci um alien. Esse sou eu. Eu sou Grace. Eu vou te chamar de Rock. Para mim, o auge do filme é quando Ryland decide sacrificar a sua volta para salvar o seu mais novo melhor amigo. Mas este ápice só existiu pela construção feita por alguns momentos. É mostrado que Grace não possuía ninguém, então ele não tinha por quem se sacrificar. Depois, é mostrado que ele não foi para a missão por vontade própria. Ele foi sedado e forçado a ir. No espaço, ele acorda e descobre que está sozinho na imensidão daquele vazio. Ele descobre a existência de um alienígena e desenvolve uma amizade inesperada com ele. Rock o salva 2 vezes, ao ceder parte do seu combustível para que Ryland voltasse para a Terra, e em outro momento em que ele está gravemente ferido, Rock sai da sua redoma e consegue salvar o seu amigo, ficando gravemente ferido também. Estes fatos dão significado para que a atitude de Ryland tenha mais peso. Eu gostei desse personagem e me incomoda admitir que ele se parece comigo muito mais do que eu gostaria. Eu gostaria de ser o cara que iria dizer sim para a missão sem nem pensar. É uma escolha lógica simples. De um lado, tem salvar toda a humanidade e morrer à deriva no espaço. Do outro, viver um tempo a mais, depois morrer do mesmo jeito, só que com todo mundo. A escolha é simples, mas eu acho que tinha muita chance de eu fazer o mesmo se eu tivesse na situação dele. Porque eu sei que eu já fiz isso em algumas situações, menos dramáticas, é claro, da minha vida. Ryland ainda tenta se enganar para se sentir melhor, falando que não poderia ir pelos seus alunos, o que era uma tremenda mentira. E eu já me peguei em situações assim, em que eu me vi tendo que escolher entre o que é certo a fazer, mas doloroso, e o que é mais conveniente de se fazer, mas é a decisão errada. E muitas vezes meu cérebro lutou comigo para que eu me convencesse de que a decisão errada era a decisão certa a se tomar, mas no fundinho eu ainda sabia que não era. Um exemplo bobo disso é quando eu não quero ir à academia e eu fico inventando desculpas para mim mesmo para me convencer de que não dá para eu ir. Nessas horas, até lavar vasilha vira uma atitude atraente. Esse personagem para mim é incrível justamente por isso. Ele começa cheio de falhas, mas o seu desenvolvimento me faz ter uma visão otimista do tipo de pessoa que eu posso ser também. Ele aprende com Rock, sentindo na pele o quão bom é ser salvo. Ele entende da forma mais genuína possível o poder que um sacrifício tem para a pessoa salva. E isso faz com que ele tenha força para tomar a decisão certa no final e se sacrificar. Rock lhe ensina que às vezes a gente vai se ferrar tomando a decisão certa. E que o maior benefício de fazer essa atitude pode ser a própria atitude realizada. Nada mais que isso. É aquela frase: a recompensa da boa ação é a própria ação feita. Ryland aprende isso. E foi exatamente essa mensagem que ficou impregnada na minha mente depois de assistir a esse filme. É esse sentimento otimista de que podemos ser pessoas melhores. É essa sensação de que o mundo pode ser salvo por cada um de nós, basta a gente começar a pensar um pouco menos em nós mesmos e um pouco mais no bem coletivo. Bom, esse tipo de discurso pode ser meio cringe,
Mas eu acho que precisamos de mais obras e personagens assim, que nos inspirem a sermos pessoas melhores. Esse é o verdadeiro poder do storytelling e o real motivo de eu ter feito esse canal. Pois é, eu conheci um alien. Você é um grande cientista, Dr. Grace. E um grande ser humano. O mundo conta com você. É agora ou nunca. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e sentar a dedola no botão do like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E se você quiser saber de histórias inspiradoras de animes, não deixe de assistir a este vídeo aqui. Mas, se você procura o melhor arco de todos os animes, não deixe de assistir a este vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!